Chegamos na lição de número 9, agora eu vou fazer esse resumo com todos vocês. O Espírito Santo, o regenerador. O Espírito Santo é o regenerador. Está escrito aqui em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Só o Espírito Santo pode fazer isso na vida de uma pessoa. Só Deus pode regenerar. O Espírito Santo regenera por quê? Porque Ele é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Leitura bíblica em classe em conta, São João capítulo 3, versículo 1 a 8. Quando Jesus, Nicodemos vai encontrar com Jesus, e Jesus fala dessas coisas maravilhosas para ele, e ele fica maravilhado. Ele era o mestre da lei, ainda assim ficou muito maravilhado com aquilo que Jesus disse a ele. Introdução: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma mudança, uma obra de transformação dentro da pessoa. Quando se muda o exterior, lembra dos fariseus? Jesus chamou eles de quê? De sepulcros caiados. Então só o Espírito Santo pode regenerar a natureza humana decaída, né? Parte primeiro, regeneração, uma obra trinitária. Doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo, lá em João, é traduzida do verbo grego gênete, ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. Então, no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico nem espiritual. Então o Nicodemos entendeu isso, porque Jesus falou para ele assim, nascer de novo, nascer do alto. E ele ficou pensativo, né? Como pode um homem nascer de novo? Tanto é que tem Bíblias que faz a tradução dizendo sobre, falando a expressão nascer de novo, entendeu? E aqui nós... nascer do alto, né? E algumas expressões nascer de novo, que é o mesmo significado, por isso que Nicodemos ficou tão maravilhado com isso, né? Aqui regeneração, do grego paningenésia, significa nascer, um novo nascimento, novo nascimento, e está intimamente ligado à conversão, ou seja, mudança de vida verdadeiramente. No item 2, a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, é uma exigência do Senhor Jesus Cristo, que vale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Então, é necessário, não se pode ver a Deus se não nascer de novo. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, é necessário nascer de novo, é uma exigência. Por isso que o Espírito Santo veio para fazer essa obra, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos, né? Nenhum homem tem esse poder, essa graça de nascer de novo ou de mudar a si próprio. No item 3, o Pai como o autor da salvação. A regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano do Pai. E é Ele que indica a obra da regeneração, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Lembra dessa passagem? É como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Por que antes da fundação do mundo? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou seja, porque Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas, sabia como ia cair e já preparou a salvação para o mundo. Por isso que a carnalidade é tão forte. O primeiro Adão pecou, e isso nos traz uma tragédia muito grande, mas o último Adão, que é Jesus, ele é perfeito e nos faz vencer o mal, amém? No item 4, o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina, e é o Pai que decreta. Então é um ato da misericórdia divina, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele é que nos salva, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou seja, para que nós fôssemos a imagem de Cristo. Por isso nós somos chamados de cristãos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Lembra essa passagem? João 3:6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, agora na parte 2 da nossa lição, a parte 2 do título, a natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual, questionar Jesus, dizendo assim, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura entrar de novo no ventre da sua mãe? A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus
O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Ele era um professor, viu? Então, ele não conseguiu entender isso. Esse fato evidencia que a mente religiosa, ou a religiosidade, né, não conduz a uma vida espiritual plena. Tem que tomar esse cuidado, viu? Então, esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta, é presa à lógica humana, incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras, não é das obras para que o homem não se glorie. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Então, é dessa forma que o ser humano está vivendo hoje, né? Está vivendo à mercê do mundo. Uma transformação interior operada pelo Espírito Santo não é um mero aperfeiçoamento de conduta, aprimoramento moral, viu? Tem que tomar cuidado com isso. Ah, não, ele melhorou muito. Não é melhorar muito, é nascer de novo. No item 2, uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. Não indica, isso significa que uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito Santo. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito Santo. Lembra dessa passagem aqui, ó? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É Jesus que faz a obra, o Espírito Santo faz a transformação dentro de nós mesmos. Assim como o vento é livre, o Espírito Santo opera de modo sobrenatural na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano, né? Por isso que a pessoa fala, eu tenho essa metodologia de evangelismo, tem aquela metodologia de evangelismo. Pode ter 200 metodologias de evangelismo. Se o Espírito Santo não fizer a obra, nada feito, viu? Então é muito bom ter metodologia, muito bom ter criatividade, continue assim, mas sempre confiando no Espírito Santo. No item 3, uma nova vida e nova conduta. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir, isso explica que nada da carne pode, essa distinção mostra que nada da carne pode produzir uma vida espiritual. A carne gera concupiscência. Então a concupiscência da carne é bem claro, né? O que ela produz idolatria, impureza, lascívia, prostituição, tudo isso é uma obra da carne. Só o Espírito Santo é que pode produzir coisas boas em nós, a caridade, a alegria que vem de Deus, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Então, nós temos que estar atentos, né? Porque nós nascemos de novo, agora nós temos que andar em espírito. Mas ao nascer do espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, quer dizer, do nosso entendimento, né? Como o apóstolo Paulo deixou claro lá em Romanos capítulo 8, né? Então a palavra do Senhor diz que nós temos que andar em novidade de vida. Então, se nós nascemos de novo, andar em novidade de vida, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na parte 3, sinais do novo nascimento em Cristo, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não é por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Isto é, absolvido pela culpa da punição e da condenação do pecado, condenação eterna. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Então, Jesus perdoa verdadeiramente os nossos pecados, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, não faz exceção de pessoas. Creiam em Jesus, serão perdoados seus pecados. A justificação, portanto, não acontece a parte da fé, ou seja, é através da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador, crer em Cristo, você vai ter os seus pecados perdoados. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. No item 2, a vida de santificação. Na obra
da redenção, o pecador é imediata. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. Agora, a santificação ela é progressiva, viu? A partir daí inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado, consagrada à obediência, aprendendo cada dia mais até a glorificação final, onde nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao que Jesus Cristo ressuscitou na cruz do Calvário. Essa nova vida recebida da regeneração se manifesta pela renúncia do pecado. Então nós temos que renunciar ao pecado e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, revestindo de Deus, né, do novo homem. No item 3, o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito, ou seja, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, essa coisa visível, está salvo, as pessoas vão perceber que você mudou, que você agora é uma nova pessoa, uma nova criatura. Não se trata de dons espirituais, de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado. Então, não é dons espirituais. Isso aqui é o fruto com várias qualidades, né? A pessoa fala os frutos, né? Os frutos, é o fruto no singular, mas com várias qualidades, como se fosse uma laranja, né? Com vários gomos. Então é isso que ele opera em nós. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito Santo nas suas atitudes diárias. Então é isso que Deus faz conosco. Quem nasceu de novo passa a refletir ainda que imperfeitamente o caráter de Cristo, ainda que imperfeitamente. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, mas manifestamos o caráter de Cristo. Conclusão, a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo, não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É só o Espírito Santo que pode fazer isso sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para a nossa perguntas, né? Número 1, de acordo com o diálogo entre Jesus e Nicodemos, o que significa a expressão nascer de novo? Significa nascer do alto. Como é possível constatar a ação do Espírito na vida do pecador regenerado? Pela mudança interior e pela manifestação do fruto do Espírito na vida diária. O que a incompreensão espiritual de Nicodemos evidencia sobre o novo nascimento? Que a mente natural do homem, ainda que religioso, não consegue compreender as coisas do Espírito. O que significa a expressão onde o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito? Que a carne gera apenas o que é carnal, mas o Espírito gera o que? Uma nova vida espiritual. Em linhas gerais, o que é o Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo são virtudes cristãs que evidenciam na vida do crente regenerado e nascido de novo. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima aula.